Ontem eu fui abordado por um testemunho de Jeová e conversando com ele já me entregou logo aquele papelzinho do jw.org e deixei ele conversar um pouco, que queria entender algumas coisas. A doutrina católica é muito clara para a gente não receber em nossa casa pessoas que vêm trazendo uma fé diferente. Mas com esse indivíduo, eu quis escutá-lo, porque eu vi a abertura dele. Umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas, tive até uma dificuldade de lidar com o testemunho de Jeová, que insistiu no erro acerca da escritura ter 66 livros, e não estava aberto a escutar. E esse quis escutar. E ali, conversando com ele, fui explicando, a situação do catolicismo hoje. Expliquei que a maior parte das paróquias hoje não são realmente católicas, Falei a questão da mesa, que é celebrado o culto modernista, não é o culto católico realmente. O culto católico, a Santa Missa, é celebrada de frente para o altar, versus Dei, certo? O sacerdote fica versus Dei, não fica de frente para os fiéis, nem de frente para a mesa, formato de mesa, como se ensina na encíclica Mediator Dei, do Papa Pio XII. Fui abordando algumas questões relativas, à aparência de catolicismo que se tem, principalmente no que diz respeito à fé, Então, tive que explicar para ele o que é necessário para ser católico, o que é necessário para você ter a fé católica. Como no Catecismo ensina, crer no que Deus revelou e que por meio da sua Santa Igreja nos propõe a crer. Isto é o código de fé. O símbolo dos apóstolos é um código de fé. E ali fui me interessando para entender o porquê os testemunhos de Jeová, eles querem que você se desloque até eles, faça um estudo bíblico com eles, mas você pode perceber que nenhum deles praticamente está aberto a lhe escutar, a entender o que a doutrina católica tem a mostrar. Poucas pessoas têm interesse nisso. Quando se está no protestantismo, quando se está no espiritismo, pouco se quer compreender, porque a pessoa está, infelizmente, sem saber realmente, por ignorância, conduzida pelo espírito das trevas muitas vezes. E não tem o interesse realmente porque o católico adora imagem, porque os católicos não guardam o sábado, porque os católicos fazem coisas que não estão na escritura, os católicos acreditam em tradições, os católicos não acreditam na escritura. A Bíblia que os católicos utilizam é uma Bíblia que foi a igreja que mexeu. Então, são coisas como essa que nos entristecem. São coisas como essas que faz o coração de Nosso Senhor ficar ferido no quesito do seguinte: todo erro no princípio se torna grande ao final, como diz o sábio Santo Tomás de Aquino. Quem está falando isso não é uma pessoa aleatória, uma pessoa que opina em rede social. É o mais sábio dos santos. Um pequeno erro no princípio torna-se grande ao final. Se a pessoa, quando vai falar de religião, quando vai falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, não se volta para os princípios que regem a doutrina, que regem o catolicismo, que regem a escritura, que regeu a salvação dos povos ao longo da história da humanidade, não tem como você ter diálogo. Porque senão a gente vai cair num erro grave, que é justamente observar o fim sem observar o início. Observar o meio sem observar o início. Porque para destruir qualquer heresia, a gente pode ir lá no princípio dela. Fazer o paralelo entre o que a fé católica ensina e o que a heresia ensina, e ali botar uma de frente para a outra. E se evita discussões. Mas isso é o quê? Para quem tem um interesse. A fé é proposta. Nosso Senhor veio propor. Quem crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nosso Senhor deu o mandamento do amor. Nós temos o dever de amá-lo enquanto Criador, enquanto Senhor nosso. Os demônios não prestam culto a Deus, mas os demônios são utilizados por Deus.
Os demônios são utilizados para nos tentar provar a virtude para sairmos vencedores. Mas eles erraram justamente no quê? Não aceitaram a encarnação do Verbo. Não aceitaram que nosso Senhor Jesus Cristo assumiria a natureza humana e, com a graça divina, com a restauração do gênero humano, essas pessoas decaídas, com pecado original, se tornariam mais elevadas do que os anjos. Então, a revolta de Lúcifer se fundamenta nisso. Quem diz isso é a doutrina católica. Não é invenção da escritura de interpretação pessoal, etc. A revolta de Lúcifer é uma revolta por orgulho. Ele teve inveja de nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a natureza humana, a se sentar à direita de Deus Pai. E ele se rebelou contra nosso Senhor no princípio. Então lembre-se disso. No princípio, quando a gente fala no princípio, é porque se no princípio houve já o orgulho lançado ali, é porque toda heresia se fundamenta no orgulho, que fecha a inteligência para a verdade. Deus dá sua graça aos humildes e resiste aos soberbos.